A Procuradoria-Geral de Justiça já nomeou os promotores que vão assumir a promotoria eleitoral aqui em Imperatriz e outros municípios. E a gente conversa com um deles agora, doutor Sandro Biscalo, já aqui em nossos estúdios. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Cira, bom dia, Imperatriz, e bom dia, meus pares de Ministério Público. Para a gente iniciar a nossa conversa, qual é o papel do Ministério Público dentro do processo eleitoral? O Ministério Público, na verdade, ele é o grande fiscal da lei, da moralidade pública e da regularidade das eleições, nesse caso, da atribuição eleitoral. Então, cabe a nós identificarmos as irregularidades e também ouvirmos do cidadão as denúncias, as reclamações contra os abusos eleitorais e, então, provocar o Poder Judiciário para que aplique as sanções aos infratores eleitorais. O senhor vai ficar responsável pelo município aqui de Imperatriz, que é o segundo maior colégio eleitoral do Maranhão. Responsabilidade grande também, né? É uma responsabilidade muito grande, mas se Deus colocou isso em nossas mãos, né, acredito que nós teremos que responder com bastante cautela, responsabilidade e serenidade com isso aí, né? E o Ministério Público vai estar de olho nesse primeiro momento em que? Na compra de votos, na propaganda antes da hora? Quais são os alvos do Ministério Público? Olha, o grande alvo é a questão da corrupção eleitoral, que causa aí enormes problemas para a nossa sociedade. Agora, é de fundamental importância, eu sempre repito isso, que a sociedade participe desse processo. Isso não é um jogo promotor-candidatos. A sociedade é quem vai nos abastecer de informação e, principalmente, a sociedade tem que fazer o crivo de quem ela vota. Então, se o cidadão recebe uma proposta de, por exemplo, transferir o domicílio eleitoral dele de uma cidade para outra só para votar no candidato, trocar o voto dele por uma promessa, esse tipo de coisa tudo compromete a democracia, compromete a cidadania. O que caracteriza a compra de votos, doutor Sandro? O simples fato do candidato oferecer qualquer vantagem, veja bem, oferecer já configura a tal da captação ilícita do sufrágio, que está lá no artigo 41A da Lei 9840, que é uma lei de iniciativa popular, a questão da corrupção eleitoral. Então, prometeu, olha, se você votar em mim, eu ganhar, eu vou te dar um cargo público. Isso já é corrupção eleitoral e mais, a lei diz que se o juiz condenar, ele já está afastado imediatamente, ainda que recorra. Então, o candidato que comprar voto, ele vai ser afastado e mesmo que recorra, ele não volta mais, a não ser que lá na frente o tribunal dê provimento ao recurso dele, aí sim ele vai voltar, o que é muito difícil. Toda irregularidade durante esse processo é considerado um crime eleitoral, doutor Sandro? Não, nem toda irregularidade. Isso aí vai depender da potencialidade dessa irregularidade. Tem que ser algo forte que comprometa o pleito. Agora, no caso da corrupção, basta se o candidato doar um lote, doar cimento, doar... Não precisa que isso tenha potencialidade de mudar o sentido das eleições. Basta que ele prometa para um só eleitor, ele já incidiu na corrupção eleitoral e está correndo um sério risco de ser afastado do pleito eleitoral. E, de fato, tem que ser, porque o candidato que tenta comprar o seu voto, ele está praticamente prostituindo o cidadão. E isso é muito triste. E os resultados disso vêm depois. Porque o dinheiro que ele usa para comprar o seu voto, ele vai ter que tirar de algum lugar. E vai tirar de onde depois que ele ganhar a eleição? Ele vai tirar das UTIs. E nós temos vários exemplos aí. A Avenida Pedro Neiva de Santana nem inaugurou e está um desastre. Nós estamos investigando isso aí e estamos buscando os responsáveis. O terminal rodoviário, nossa, é uma vergonha. São todos frutos de corrupção eleitoral que teve lá atrás. Um dinheiro que era para ser investido na obra foi investido em compra de votos. Depois vai faltar. Aí vai faltar UTI, vai faltar rodoviária, vai ter essa situação que nós temos aí. Isso aí é tudo efeito colateral de corrupção e a sociedade tem que se convencer disso. E outra coisa, quanto mais você adota aquele discurso de que você tem nojo de política, que você não quer saber de política, mais você abre espaço
para que pessoas mal intencionadas ocupem o poder e gerenciem o seu município, os seus recursos. Então, política é coisa séria, sim. O que não é sério é político estar recebendo propina de bicheiro, esse tipo de coisa não é sério e esse tipo de coisa não é política. Política é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, conversando com a sociedade, explicando dos seus direitos e pedindo e conclamando a sociedade a levar com seriedade esse momento. Esse é um momento muito importante do nosso município, quando as eleições se aproximam. Doutor Sandro, para a gente encerrar a sua participação, a gente sabe que muitos que já estão exercendo cargo político, como prefeito e vereador, vão tentar se candidatar de novo, né? E em muitos municípios, no país inteiro, a gente observa o uso da máquina administrativa. O cidadão também pode fazer esse tipo de denúncia, né? Com certeza pode e deve fazer, e principalmente não votar em quem tem esse tipo de conduta. Usar a máquina administrativa, usar o poder em véspera de eleição, isso é muito cruel e desequilibra o pleito. Porque quem não está ali, quem não é um vereador, um prefeito, não pode concorrer com aquele que está no poder e está usando o poder em benefício próprio. Se ele usa o poder para ser eleito, ele também vai usar o poder para beneficiar a família dele, os amigos dele, tudo. E é tudo isso que nós temos que nos convencer e exercer com seriedade o direito de voto. Não é o Sandro, não é a Cira que vão dar jeito nessa sociedade. A sociedade muda quando as pessoas que nela vivem mudam. Ok, então, concordo, doutor Sandro. Rapidinho, o telefone da promotoria. Muita gente tem vontade de fazer a denúncia, mas às vezes teme represália, né? Porque alguns são servidores públicos e acompanham ali todo o processo de dentro. O endereço, o telefone da promotoria. Nós atendemos no 3525-2575 e também eu estou passando várias dicas pelo meu Facebook e meu Twitter. É o Sandro Bíscaro. Procurem lá que vocês vão ter algumas informações e poderemos interagir. Eu só não posso receber denúncia pelo Facebook, senão não vou ter condições de dar vazão a tudo isso. Mas a promotoria está recebendo todas as pessoas e as informações estão nesses instrumentos da web. Ok, então, doutor Sandro, muito obrigada e sucesso aí à frente de mais essa missão tão importante nesse ano de 2012. Tenho certeza que você dará conta do resultado. Muito obrigado. Não conseguiremos resolver todos os problemas, mas no que depender da gente, nós nos esforçaremos ao máximo para atender a nossa sociedade e fazer um pleito justo e democrático.